tarde a todos, a todas. Gostaria de dizer que é mais uma vez, secretário, um prazer poder participar aqui do evento do PPI, como moderador. Certamente o Fórum Nacional das PPPs já entrou como um dos principais eventos do nosso setor, e é uma ótima oportunidade aqui de rever, encontrar amigos e amigas, né, que fazem de fato a infraestrutura acontecer. Eu tenho o privilégio de conviver e conversar com muitos de vocês aqui quase que diariamente, né? Então aqui é um dia que a gente encontra centenas de amigos e eu fico muito feliz com isso. E fico mais feliz ainda por participar desse painel de discutir o futuro das PPPs. Acho que essa é uma discussão. O Felipe estava falando que faz 10 anos do PPI o ano que vem, me faz 10 anos da criação do MB PPP e concessões. E ao longo desses 10 anos, nós viemos sempre muito preocupados com essa discussão do futuro, né? E esse futuro, né? Cada ano que passa, as demandas são sempre muito diferentes. Eu lembro que a gente tinha uma discussão sempre muito grande nos anos passados sobre o índice de mortalidade de projetos, que a gente pegava aquela colinha lá dos gráficos da Radar para ver o índice de mortalidade de PMI e MIPS, né? E isso era um problema, assim, era avassalador, mas era como que a gente pensava o futuro, né? Se resolveu com a criação das facilities de preparação de projetos, e isso reduziu muito a taxa de mortalidade e o sucesso. No fundo, a gente está sempre tendo que atualizar essa discussão, esses temas, e eu acho que aqui, nesse painel, nós vamos ter a oportunidade de discutir alguns desses temas, né? Fico feliz aqui em cumprimentar todos os meus amigos de painel, que, sem exceção, todos conhecidos, todos amigos, professores do MBA, alunos e parceiros de longa data que fizeram muitas coisas e fazem acontecer. Para responder sua pergunta, Carlos, projetar o futuro, obviamente, dá para fazer um trabalho como esse, olhar para trás, e os indicadores da Radar PPP me ajudariam a chegar num lugar onde eu poderia, talvez, com algum grau de confiabilidade, dizer para vocês como é que vai ser 26 e 27. Mas eu acho que mais legal é falar sobre o que foi 25. Acho que 25 dá um tom muito bom. Esse ano foi muito especial, né? Essa sala cheia aqui, muito mais público do que no ano passado, que já estava cheio. Pessoal animado, interessado nos assuntos todos. Então, falar de 25 é interessante. E é uma missão um pouco cruel falar de números sem ter o acesso aos números, né? Aqui o pessoal me barrou de trazer meu PowerPoint, mas não conseguiu me barrar de trazer minha cola. Aí, para falar sobre 2025, então, para vocês, turma, o que eu consigo dizer? Não tem como dar errado esse dado. A gente vai ter pelo menos 250 leilões de PPPs e concessões no ano de 2025. E esse número de 250 leilões vão significar pelo menos 200 bilhões de reais. E esse número é sem precedente. Esse número é um recorde. Você pegar em qualquer série histórica, atualizar pelo valor que você quiser, a gente nunca chegou a contratualizar mais de 200 bilhões de reais em contratos de PPPs e concessões. Esse acompanhamento que a Radar PPP faz, né, todo mês, todo dia, toda hora, a gente está encontrando projetos pelo Brasil. A gente encontrou 711 novos projetos em 2025. O que significa dizer que tem muita gente interessada em ir atrás desse assunto, em estudar esse assunto, em se aprofundar sobre esse tipo de projeto. Eu vejo o seguinte, eu acho que na estruturação de projetos, com as facilities, tudo, nós estamos com um dever de casa feito, certo? Que era problema antes de mortalidade de projetos que não iam ao mercado. Então, acho que nós já conseguimos maturidade na estruturação dos projetos. A experiência de Viviane no Ministério do Transportes foi importante, de Renan, aonde ele padronizou, de certa forma, os leilões desse ciclo dos 4 anos, de 3 anos por enquanto, de 4 anos, a gente não ficar, esse edital tem aquela cláusula, esse edital tem aquele modelo. Então, o Ministério deu uma ordem e, claro que isso vai evoluir para fazer. O que eu tenho preocupação, Carlos, maior hoje, e a gente tem direcionado, inclusive, parte dos recursos dessa portaria do Ministério, da Secretaria Nacional do Tesouro, é o pós-leilão.
É muito bonito estar ali com o Guilherme, batendo o martelo, todo mundo alegre, os estruturadores saem, cláusula de performance, paga o bônus da B3, paga o estruturador, vai lá assinar o contrato, e aí começam os problemas. Aí nós temos exemplo aqui da nossos 3 convidados ali que devem falar sobre isso, de quem vai gerir esse contrato. E não é só no subnacional, não. O contrato vai terminar que não é só até da própria União. O contrato vai cair numa estrutura que não sabe, nunca gerenciou uma PPP. Vai passar na mão de um procurador municipal, estadual e até da OGU, que nunca passou um processo de concessão ou PPP para ele dar um parecer. Nós temos a preocupação, Carlos, quando a gente está estruturando o projeto de subnacional, de ir conversar com os tribunais de contas estaduais e municipais. Porque muitos desses tribunais viram 1 ou 2 processos de PPP e concessões. Então a gente tem que começar a nos preocupar com o que a gente chama pós-leilão. Eu acho que, sob a ótica de quem já esteve, né, do lado de fundo de investimento, né, já tive fazendo pitch de venda de projeto de infraestrutura, né, de privatização, o mais importante é previsibilidade. E a previsibilidade ela tem vários ângulos. Tem a previsibilidade do pipeline, e aí o Guilherme, aliás, parabéns pelo trabalho, né? Pioneirismo. Antes do PPI tinha o Guilherme, para a gente olhar os projetos. Eu montei um BI na empresa de saneamento que eu trabalhei antes da Sabesp, para entender o saneamento baseado em dados da Radar PPP. Ele não queria me transferir os dados, a gente fez um acordo de cooperação para conseguir montar esse BI, foi bem legal. Então, assim, ter essas instituições, né, públicas ou privadas, que organizam dados, que dão visibilidade, que levam para o investidor, né, que não tem tempo de olhar tudo na profundidade que cada um de nós consegue olhar. Então, o cara que está investindo, né, a partir da Europa, a partir dos Estados Unidos, da Ásia, do Oriente Médio, ou mesmo de escritórios de investimento espalhados pelo Brasil, ele vê muitas coisas ao mesmo tempo. E não ter um locus, né, concentrado, né, de onde você consiga observar, entender maturidade, né, entender a qualidade dos projetos, isso é muito ruim quando você está, de fato, passando olhos, né, em diversos projetos. Então, ter a visibilidade para o intermédio do PPI, para o intermédio de empresas privadas, para o intermédio de fóruns que consigam organizar essas informações é um grande começo. Então, nesse sentido, esse fórum aqui, o PPI e outros interlocutores, né, e pessoas que participam disso é muito importante. Ter um projeto bem feito é um ótimo começo. Eu acho que existem algumas questões que eu percebo que é mais um desafio do setor público do que qualquer outra coisa. Eu vejo que a gente, primeiro, digamos assim, usar um pouco desse lugar comum, eu tenho um pouco de lugar de fala aqui. Então, eu acho que a advocacia pública não entendeu em toda a sua extensão a complexidade que é os processos de PPP. E, além da advocacia pública, e também a advocacia pública, mais outros setores, a compreensão de projetos de PPP são projetos que existem comprometimento, existem contemporaneidade de decisões, existe integração. Você não pode olhar projeto de PPP como processo. Você tem que olhar, o nome já diz, como projeto. Então, isso faz uma diferença muito grande. Acho que nós temos nos preparados, encontramos alguns obstáculos. Um dos obstáculos é assim, e não é só... E aqui eu não quero falar da Bahia, mas os entes subnacionais ainda têm um problema sério com as agências, né? Precisa de mais robustez institucional, de mais autonomia. Acredito também que há como eu diria assim, um impasse ou uma zona cinzenta que de alocação de responsabilidades entre conselho gestor, ordenador de despesa e aquele que representa o poder concedente. Falar do futuro das PPPs é falar do futuro do Brasil. Por isso que a gente vê mercado financeiro, a gente vê
a área de infra, a área de tributário, empresas privadas, segmentos de vários entes nacionais sendo afetados. E falar de reforma tributária do consumo é falar do nosso futuro, que tem uma expectativa de que ele seja promissor. Então se espera que com a reforma tributária a gente tenha um sistema muito mais simples do que o que a gente tem hoje. Mas, ao falar de reforma tributária do consumo, a gente tem que entender que a mudança não é de uma hora para outra. Então, antes de melhorar, a gente vai passar por um período muito desafiador em que os dois sistemas vão conviver ao mesmo tempo. Já se iniciam as várias discussões de tributos incidindo na base de cálculo uns dos outros durante esse período de transição. E esse desafio é ainda maior no setor da infraestrutura, porque a gente está falando sempre de contratos de longo prazo. Então, se para empresas, para as pessoas físicas, nós como consumidores já teremos um impacto, seja na redução de lucro, seja aumento da inflação, para o setor de infraestrutura, essa é uma relação de longo prazo.